Todos. Boa tarde à nossa palestrante Maria Beatriz. Boa tarde. Dando continuidade às nossas palestras, hoje o tema será a importância da habilidade articular. Segundo já apurei com a nossa palestrante, essas habilidades são fundamentais para que tenhamos uma melhora na qualidade de vida e que, com o passar do tempo, nosso corpo possa continuar saudável e funcional. Bom, mas para explicar melhor o assunto, já chamo a nossa palestrante Maria Beatriz. Maria Beatriz, é com você. Olá, olá, boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia, né? Eu vou dividir aqui com vocês uma apresentação, que daí fica mais fácil eu começar a falar a partir dela. Vamos lá? Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui, slideshow, apresentação. Então, vamos começar bem rapidinho. Eu vou falar só uma breve bio sobre a minha pessoa. Meu nome é Maria Beatriz Iglesias, eu sou formada em Educação Física pela Univap, em São Paulo, e também fiz especialização como Health Coach na Duane University, aqui em Nebraska, nos Estados Unidos, que é onde eu moro. E esse assunto da mobilidade articular é um assunto que há algum tempo, né, já me chamava atenção, porque eu sempre trabalhei muito com yoga e a gente sabe como a articulação funciona e como a yoga faz bem para a saúde, mas realmente foi quando eu me formei, que foi na minha segunda faculdade, eu resolvi trabalhar com exercícios preventivos. E você, trabalhando com exercícios preventivos, eu via que trabalhar a mobilidade articular, que é essa amplitude de movimento, era extremamente importante para, além de prevenção, mas também para você melhorar qualquer habilidade dentro de uma atividade, sendo da vida diária ou de atividade física. Quando eu me mudei para os Estados Unidos há 5 anos atrás, eu tive uma oportunidade enorme de trabalhar com atletas jogadores de tênis. E foi aí que, daí realmente abriu um campo para mim, porque o maior problema de lesão de atletas de alta performance é o problema de não trabalhar a articulação devidamente, essa amplitude articular. Então, eu comecei a desenvolver o trabalho com eles e, a partir daí, eu desenvolvi um método que se chama-se U-Flex Method, que é quando você trabalha a amplitude articular e o alongamento, mas com foco em criar espaço, né? E a gente poder usar toda essa articulação, todas que temos no nosso corpo, né, que são inúmeras, a gente está criando espaço, né, em volta delas, usando toda a amplitude de movimento que elas têm. Eu botei nesse slide aqui para vocês, para a gente entender como realmente é natural do animal, incluindo os seres humanos, a movimentação das articulações. Então, a gente vê ali, né, o urso, o cachorro, o coiote, todos ali, hiena, na verdade, não era um coiote, se alongando, mexendo, né, eles usam essa articulação da melhor forma possível. E, por outro lado, nós, seres humanos, que usávamos nossas articulações e nos alongávamos naturalmente, porque isso é uma coisa natural, a gente, com o advento do automóvel e de todas as outras facilidades que a gente tem hoje em dia, a gente sabe que a gente está usando cada vez menos essa amplitude, né, de movimento que a gente tem. E isso está criando problemas maiores para nossas atividades do dia a dia mesmo. Então, a proposta é que a gente volte um pouco para olhar com mais carinho para essa articulação, né? Para todas as articulações que a gente tem no corpo, porque é elas que nos dão estabilidade, que nos dão movimento, que nos dão a habilidade que a gente tem
de poder fazer qualquer atividade do dia a dia, né? Senão, se a gente ficar engessado, se as articulações não se movimentarem, a gente não consegue fazer nada. Então, elas são de extrema importância, a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado para elas. Então, outra coisa que eu acho muito importante, eu sempre tento falar e explicar, é sobre a diferença entre mobilidade articular, que é o que a gente vai focar hoje, e o alongamento. Então, assim, elas são distintas e complementares ao mesmo tempo. Quando a gente fala de mobilidade articular e amplitude de movimento, a gente está falando de articulação. E quando a gente fala de alongamento, a gente está falando de fibras musculares, dos tendões, dos tecidos moles. Então, assim, normalmente, se eu estou fazendo um trabalho articular, eu vou utilizar a musculatura, não há dúvida nisso, mas não necessariamente eu vou estar alongando aquela musculatura. Então, são coisas distintas, porém complementares. Agora, voltar ao foco aí da mobilidade articular, eu gosto de falar bastante sobre anatomia, né? Mas eu não vou falar aqui demais, porque eu acho que não é nesse foco, mas a gente tem que entender que no nosso corpo a gente tem em média 230 articulações. E ainda são questionáveis, né? Porque se você vai na web buscar, eles dão até de 200 a 300, é uma loucura. Mas enfim, vamos ficar com os 230 e imaginar que essas 230 articulações, elas têm formas diferentes de se mover, elas têm funções diferentes, né? Mas que são articulações, e o que articula, o nome já diz, né? Então, elas precisam ser mexidas. Tem um líquido sinovial que ela está ali sempre nessas articulações, e quanto mais você movimenta, maior a quantidade, mais saudável é essa articulação. Quanto menos você movimenta, quanto menos você faz esse líquido estar dentro da articulação movimentando, mais ela vai se definhando, mais rígida ela fica. E não é o que a gente busca, né? A gente está buscando fluidez, a gente está buscando um movimento, dessa forma que você não tem dores. Então, por isso que é muito importante. As articulações, essa amplitude de movimento, quando ela está no seu ótimo, quando a gente está conseguindo utilizar, a gente sente que a gente tem melhor estabilidade, a gente tem menos dor. Se a gente, como ali mesmo eu falei, na questão de força muscular, com uma amplitude maior da articulação, você consegue trabalhar melhor a tua musculatura. Então, até nisso, essa mobilidade, né, da articulação é importante. E ela vem ganhando, olha, assim, de trabalho científico cada vez mais espaço, porque primeiro foi o alongamento, né, que é extremamente importante. Então, assim, o foco tem que alongar, tem que alongar, tem que alongar antes do exercício, pós-exercício, independente de fazer exercício. Só que agora a gente vê que se o alongamento, se você não tem uma amplitude articular boa, a articulação, mesmo o alongamento fica prejudicado. Então, eles já foram um nível acima e elevaram a mobilidade articular. Agora ela está em primeiro lugar de importância a ser trabalhada, né? Aqui eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho, só das principais. A gente tem a coluna vertebral, que a gente sabe são 33 vértebras, né? Elas trabalham no movimento de rotação e flexão e extensão. Então, você imagine, né? Se a gente passa o dia inteiro sentado, o máximo que a gente faz é flexão e extensão, e já num nível muito pequeno, num grau muito pequeno, que não é o grau ótimo da nossa articulação. Pouco rotação, talvez a gente faça, né, para pegar alguma coisa, a gente faz, mas talvez só mais na parte superior dessa coluna, e daí a parte inferior, que normalmente é o que incomoda muita gente, lombar, as torácicas, ali elas ficam prejudicadas, e elas começam, já que você não move, elas começam a encrencar. E um, um trocadilho que a gente fala aqui, que eu adoro, que é motion is lotion, né? Então, se você está movimentando,
você está lubrificando aquela articulação aonde você não movimenta, ela enrijece. E a partir do enrijecimento vem dor, número 1, sempre, né? Vem dor, depois vem a dificuldade, né, de conseguir fazer as coisas, você tem às vezes perda de força, inúmeros problemas que a gente pode ter numa articulação que não esteja no seu ótimo, saudável. Aí temos quadril e joelho também, né? Quadril e joelho eles carregam muito peso e também é extremamente pouco a gente usa, a gente muito sentado hoje em dia. Então, mesmo quem faz exercícios todos os dias, às vezes faz 1 hora de exercício, mas está o dia inteiro sentado. E cadê essa articulação? Cadê essa lubrificação acontecendo direto? Por que agora até às vezes os relógios, os telefones avisam hora de levantar, dá uma caminhadinha, não é besteira. Parece, né, tão bobo, mas não é bobo. É extremamente importante. É extremamente importante a gente pensar que justamente o enrijecimento acontece principalmente pela falta de movimento. Então, como que a gente está movimentando esse quadril? Né? Só levanta e desce, e as laterais, e rotação lateral. Então, são coisas que a gente tem que começar a prestar mais atenção, até porque cada vez mais, né, estamos vivendo mais tempo e a gente quer estar saudável lá para frente. Ombros e cotovelos também, a amplitude de movimento do ombro é a maior que existe, de todas as articulações. Então, porque a gente sabe que o ombro ele vai, olha, vai lá para trás e volta, né? Como a gente tem limitação nesse ombro, né? Pode ser, às vezes, pela musculatura, por um tendão, alguma coisa, mas como é importante manter essa amplitude, né? Cotovelo, para mexer mãos. Então, assim, essas são as principais, mas tem muita articulação aí que você não imagina como é importante trabalhar. Esse para mim, é o meu xodó. E eu gosto de falar dos pés, porque para mim o pé é como se fosse uma árvore, né? Ele é a base de tudo. Então, quando a gente tem ali os pés são saudáveis, a nossa estrutura, onde está a nossa base, pés e tornozelo, elas estão saudáveis, é, é assim, é mais que meio caminho andado, porque muitas vezes você vai ter uma dor na lombar, às vezes uma dor no pescoço, na coluna, no joelho, no quadril, e você faz exame, a gente checa, vê, olha a imagem, mas o que acontece aqui? Tenta procurar problema em músculo, e na verdade o problema não está aí. O problema é que você tem uma rigidez absurda no teu tornozelo, ou uma rigidez absurda nos teus pés, né? Ou você já com certeza ouviram falar de fascite plantar, que é a planta do pé, ela tem uma fáscia, e quando essa fáscia ela está completamente enrijecida e inflamada, ela ocasiona essa dor, né? Terrível. E um dos melhores tratamentos, né, é você soltar essa fáscia, você usar bolinha de tênis, aonde você fica passando a sola do pé lá, para ir criando, massageando. Então, pés, para mim, eu tenho um olhar muito carinhoso para os pés e tornozelo. Não tem uma aula minha que a gente não faça um trabalho de pé, mas assim, bem focado nos pés. Pés, dedos, né? Vocês podem ver na imagem ali embaixo, aqui, ó, da quantidade de articulações que tem ali, né? O dedo ali para cima, os metatarsos, como você cria espaço, às vezes com a mão mesmo, você vai criando espaço, você vai mexendo no pé, para ele ter essa flexibilidade. Quando você melhora a flexibilidade de pés e tornozelos, o teu equilíbrio é impressionante como ele melhora. Então, assim, principalmente trabalho com idosos. Eu tenho uma turma de idosos que eu acho assim
é super bacana quando eu trabalho com eles, e o nosso foco, porque você vai perdendo muito equilíbrio, mas você perde muito equilíbrio com a idade, por quê? Porque você perde a mobilidade articular. Então, por isso também, não quer perder equilíbrio, você tem que trabalhar na sua mobilidade articular do tornozelo, força. Então, assim, tentar ter esse olhar mais carinhoso para os pés, tá? Eu vou falar um pouquinho lá na frente dos pés para você, mais um pouco. As mãos também, né? Mãos e punhos. Eu falo que essas articulações das extremidades, elas ficam muito esquecidas, que a gente alonga ombro, alonga aqui, alonga quadril, alonga coluna, alonga, né, perna, mexe tudo, mas esquece de mãos e punhos. Que cada falangezinha aqui da mão é uma articulação que precisa ser movimentada. Às vezes a gente faz os grandes movimentos, né, de grandes amplitudes, mas esquece os pequenininhos e que são extremamente importantes, né? O punho. Então, quando a gente pensa, a gente sempre tem que pensar assim que quando a gente está usando as nossas articulações no dia a dia, a gente não usa normalmente a amplitude dela inteira. Então, quando a gente faz exercício específico articular, para cada articulação, a gente vai estar tentando usá-la inteira, como um todo. Isso é muito importante. Aqui eu vou mostrar aqui um pouquinho só para vocês, coisas importantes aqui, ó, da duração e frequência, né? Mas como que a gente trabalha articular? Agora tem que alongar, tem que fazer trabalho articular, tem, né, muita coisa. Mas tem como separar, até porque, como eu falei, normalmente quando você está fazendo um alongamento, você já está fazendo um trabalho articular, né? Você só tem que dar uma ajuda. E o trabalho articular, ele é um trabalho assim, estou usando. Então, assim, podem ser coisas do dia a dia, às vezes você está na mesa de trabalho, não é uma coisa que você precisa fazer um grande evento para fazer um trabalho articular. O importante é se movimentar. Usar, eu falo assim, né? Pensa uma articulação aqui, principalmente coxo femoral, né? Tenta usar tudo em volta dela. Ah, mas às vezes tem lugar que a gente chega e dói, eu sei. Você não precisa ir além daquilo, porque você tem que você não quer machucar, mas você tem que falar assim, visita ali aquela dor, chega naquele limite e daí volta, entendeu? Começa a ver, será que aquela rigidez não pode ser quebrada? O que está acontecendo ali? Então, assim, lentamente e tentando buscar de novo a amplitude ótima que você tem em cada articulação. Então, o que eu sempre super recomendo é assim, tipo, você vai treinar, seja na academia, mexe assim como se fosse de manhã que você espreguiça, mexe os ombros, mexe as pernas, sobe e desce para a lateral, assim como se assim, ó, vamos acordar, independente do alongamento, tá? Essa é uma coisa rápida, assim, tipo, vamos se movimentar. E ali depois eu vou falar um pouquinho mais da rotina diária que eu adoro e que leva menos que 3 minutos e pode ser feita na cama, assim que a gente acorda. A variedade de movimentos, como eu já falei, né? A gente usa muito pouco do que a gente é capaz da articulação no dia a dia. Então, mesmo quem faz, ó, eu corro todo dia, olha que maravilha, né? Faz exercício todo dia, eu corro, mas como você está usando a articulação? Você não corre, você não põe as pernas para o lado, você não faz a rotação de quadril, você, né, tá fazendo flexão e extensão. Então, assim, e o resto? Então, tem exercícios super simples que eu vou dar para vocês como dica, que vocês vão entender que é só, eu sempre falo assim, imagina, né, a articulação e fala que você quer usar toda aquela articulação e faz uma diferença enorme. Depois que você vai sentindo que essa articulação está soltando e que você vai melhorando a tua capacidade, o corpo vai estar mais saudável. É impressionante a como você sente fisicamente quando você consegue criar espaço na articulação, como
O fluxo sanguíneo é melhor, o fluxo sinovial é melhor, o relaxamento em volta daquela articulação de tendões e musculatura é melhor. Então, são tantos benefícios que no dia a dia você vai sentindo esses benefícios. Às vezes é aquele problema que você não sabe que tem, mas quando você melhora ou sana aquele problema, você fala assim, meu Deus, é muito melhor assim. É o que acontece com as articulações. E ali, quando eu falo da graduação, é óbvio, né? Como eu falei, pensa na articulação, mesmo assim, vamos pensar lá no alongamento, não é para ninguém ter a maior amplitude, né? Às vezes tem pessoas que ainda têm uma amplitude de movimento maravilhosa, então, se tem, vamos continuar, não é porque você tem a amplitude que você não precisa do trabalho articular, muito pelo contrário. Você fazendo o trabalho articular, você previne de não perder essa amplitude. Então, assim, é para todo mundo. É para todo mundo, sem dúvida. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Passar para o próximo slide, que não está passando. Por que não está passando? Agora passou. Ok. Então, aqui eu fiz uns videozinhos bem simples, só para vocês darem uma olhada, para vocês verem como é simples, né? Aqui nesse primeiro, ó, eu vou passar, eu estou trabalhando rotação de tornozelo, enquanto eu estou trabalhando a mobilidade do quadril. Então, eu puxo o joelho e faço a rotação ali no tornozelo 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro lado, né? Puxo o pé para trás, para frente, imaginando assim. Deixa eu visitar cada cantinho dessa articulação, aonde que meu tornozelo consegue ir, né? Enquanto isso, estou com o joelho puxado. Aí vou lá, troco a perna. Então, esse é um exercício que não tem perigo, ele é para todo mundo, super tranquilo, a não, né, ter um lugar confortável para você deitar e fazer, é um excelente exercício. Esse aqui para o quadril também, ele é uma rotação, que você está usando toda a amplitude lá da articulação coxofemoral junto ao quadril, ele é excelente também, é como eu digo, né? Imagina lá a articulação, que você quer usar ela toda, cada articulação que você tem no teu corpo. Então, como que você faz isso, né? Então, isso é bem importante. Vamos lá, aqui. Ombros, eu botei um exercício do ombro que eu adoro, mas ele tem vários exercícios. Aqui você mexe ela inteiro, né? Mas o ombro tem inúmeros, até aquele que você pretende que você está trocando uma lâmpada aqui em cima, né? Com o braço esticado. Usa, coloca a mão aqui, ó, só para fazer essa rotação, você já está conseguindo utilizar a amplitude do movimento do ombro. Às vezes a gente está na aula, a gente nada peito, né? Nada crawl, costas. Então, assim, e não precisa ficar fazendo, não é 1 minuto de crawl, 1 minuto de costas. Você faz lá 5 vezes do movimento, você já está criando aquela melhora dentro da tua articulação. Aqui, mãos e punhos, que eu acho assim fundamental e a gente esquece, de a gente alongar somente a palma da mão aqui com os dedos. Se você, né, puxa assim, ó, você vai sentir. Todo mundo tem uma rigidez plantar aqui da palma da mão enorme e é bem comum. E às vezes, por conta dessa rigidez, existem síndromes que começam a fazer cistos na palma da mão e a mão ela vai se fechando, né? Então a gente precisa entender que a gente precisa ter espaço aqui, né? Entre as falanges, entre os dedos, na palma da mão. Então, muito importante movimentar. Punhos também. Quantas lesões de punho, principalmente para quem trabalha com movimentos repetitivos, punhos na mão, né? Você tem, ó. Então, sempre tá movimentando essa articulação, pensando, não, o movimento, eu estou lubrificando essa articulação, eu estou cuidando da saúde dela. Então, extremamente importante. Aqui eu coloquei, deixa eu ver aqui. Próxima aqui.
eu digo da coluna, mas aqui na verdade é extremamente simples, que é aquela baby pose do yoga, é ir para frente e para trás, né? Que você está mexendo ali a articulação do quadril, joelho e punho também, extremamente simples. E também pescoço, a gente pensa, não precisa ficar lá alongando, puxando, sentir dor, não é isso. Vamos fazer as articulações deslizarem. É essa a diferença, né? A gente não precisa estar lá sofrendo, não. Vamos criar espaço. Então, bem gentilmente, gira o pescoço de um lado para o outro, para cima e para baixo, como mostrei aqui nesse outro vídeo, para cima e para baixo, né? A gente pode, ó, só também a cabeça de um lado para o outro, sem puxar. Pensa assim dentro na articulação, o que que a gente está criando? Qual é o espaço que a gente está criando dentro dela? E faz uma diferença. Aqui, como eu já falei, né, todo o meu trabalho começou de articulação e para desenvolver esse método, principalmente por conta de tratamento de prevenção de lesões, não tratamento. Então, assim, a gente sabe que os exercícios de mobilidade fortalecem a musculatura, porque você não tem como trabalhar amplitude de movimento sem estar utilizando a musculatura. Então, isso é muito importante. E, assim, é estatística, né? O número quando você começa a fazer um trabalho, por exemplo, no caso ali que eu fiz com os atletas, o número de lesões caiu para um terço, quando eles começaram a fazer um trabalho sério de mobilidade articular. Então, como é importante, né? E outras coisas, pessoas às vezes que já têm uma certa rigidez, falam assim, você pode melhorar. Essa rigidez sempre pode melhorar. Tem dois motivos super comuns de rigidez, que são a artrite e a artrose. Então, a artrite é quando aquela articulação ela está inflamada. Então, está acontecendo uma coisa pontual ali e uma inflamação, e depois ela pode virar crônica e pode virar uma artrose. Né? A artrose é quando ela já praticamente ela não se mexe, existe uma dor muito grande. Como eu vou trabalhar mobilidade de uma coisa que já está até parece solidificada, né? Como é que você consegue achar espaço? Obviamente, você tem que, aí quando você for trabalhar com uma artrite ou uma artrose, você vai ter que ter um profissional, provavelmente um fisioterapeuta ou um educador físico que saiba trabalhar com mobilidade articular, porque você vai mesmo dentro daquela articulação que já está ali solidificada, que não quer se mexer, você vai criar espaço dentro dela. E olhe, várias vezes você consegue recuperar a função, dependendo do grau de, de acometimento, você consegue recuperar a função, você para de sentir dor, né? Você não sente mais dor, que eu acho que isso é extremamente importante. Às vezes, né, vou mexer no dedo, somente no dedão da mão, né? Você fala assim, dói, existe muita artrose aqui. Então, você começa a mexer devagarinho, né? Visita aquela dor rápido, volta. Então, é toda uma questão assim de você ir fazendo o líquido sinovial circular melhor naquela articulação, aí você vai estar usando tudo que está em volta, porque quando a gente também não usa a articulação na amplitude dela, lembre-se, os músculos estão ali em volta e eles são feitos para usar toda a amplitude, né? Muita coisa atrofia, enfraquece, então a gente precisa estar sempre, né, pensando qual a amplitude dessa articulação, como que eu posso usar da melhor forma, né? E coisas que não tem como separar, né? Tem, não tem. Adianta? Adianta, sempre vai adiantar você fazer o trabalho articular e às vezes não comer tão saudável, né? Se a gente pode melhorar ou se a gente pode adicionar no dia a dia, assim. Então, eu começo ali até, eu falei,
quando acabei a apresentação, botei o abacate ali em cima, que eu só botei há pouco, porque eu falei, meu Deus, como é que eu esqueci o abacate? Que tem N até medicamentos e suplementos usados com abacate que são específicos para as articulações. Então, a gente sabe que o abacate é um deles, mas todos esses que eu coloquei ali são os principais. Ali, se você vai, busca qualquer coisa que você acha na literatura, pelo poder ali do cúrcuma, que é um poder anti-inflamatório, quem tem artrite, artrose, o gengibre, mesma coisa, aí a, o o abacaxi, as frutas vermelhas, né, a papaya, todos esses aqui, assim, eu acho assim, são as cores, né, mas e tem alimentos similares, né, mas são extremamente importantes para as articulações. Então, assim, escolhe um por dia, coloca aí na alimentação, se você não ainda. Apesar que eu acho que aqui dá para abranger bem, né? Eu acho que. Eu adoro usar, por exemplo, a cúrcuma. Qualquer coisa que eu faço, eu coloco ela, né? Não tanto para. Também ela tem um gosto que não é tão forte, mas já para deixar a parte anti-inflamatória, ela não só para as articulações, né? Mas eu acho que ela é excelente para articulação. Então, eu coloquei aqui. E, obviamente, se eu estou mostrando o que, que é para fazer, a gente tem que mostrar o que, que vai de contra a essa saúde articular, que é tão importante para a gente. Aqui o primeiro é o sal. Obviamente, não é que você não pode comer sal. O sal, inclusive, é super importante, principalmente por conta do iodo. Mas é assim, não abusar do sal, né? O açúcar. Açúcar não tem. O principal problema do açúcar é que ele tem um potencial enorme, inflamatório no nosso organismo. Então, quando a gente já tem problemas articulares, ou artrite, ou artrose, ele agrava muito esse problema. Então, assim, tomar cuidado com o consumo do açúcar, né? Com elevado de açúcar, não é porque não pode mais comer açúcar, mas tentar equilibrar bem, porque faz muita diferença. Direto, assim, de estudos de pessoas que tomavam medicamentos com dores absurdas e quando mudaram a dieta, pararam de tomar medicamento e não pararam de sentir dor. Então, assim, é muito comprovado. Álcool também, né? Qual não tem jeito, ele tem a sua função, e a gente sabe até tem doenças específicas articulares que são acionadas por conta de consumo do álcool. Então, né, não é que não pode tomar, mas ter aquele cuidado com a ingestão de bebida alcoólica. A terceira ali está uma imagem um pouco pequena, mas ali tem pizza, tem batata frita, tem hambúrguer, tem uma coisa arada ali, e que na verdade o que significa é gorduras saturadas e fast food e essas coisas, principalmente a gordura saturada, que também tem um prejuízo específico para as articulações. Então, assim, muito equilibrado o consumo, e ali no último eu não preciso nem falar, né? O cara deitado no sofá todo espalhado, imagine. Tem problema? Não, é uma delícia deitar no sofá espalhado, uma delícia assistir filme, enfim. Mas ele não pode só ficar no sofá deitado, né? Ali ele não. Ali até a articulação do joelho ali tá mexendo um pouco, mas enfim, não tem como uma pessoa sedentária, né, não sentir dor. Uma pessoa sedentária não ficar, às vezes não sente dor, mas o que acontece? Ah, não, eu sou ótima, eu não faço exercício, né? Tem gente que se gaba assim, eu não faço exercício, eu não me mexo e eu não sinto dor nenhuma. Tudo bem, mas daí vai levantar o braço, mas só até uma parte, né? Ela acaba perdendo muito das AVDs, da sua funcionalidade nas atividades da vida diária, né? Subir uma escada, você ter aquela amplitude, né? Da tua perna levantar para subir um degrau maior, para você alcançar alguma coisa numa prateleira mais alta.
Tudo isso é amplitude de movimento, tudo isso vem a partir da articulação. Então, como é importante preservar essa articulação, né? O que eu digo, às vezes não é nem a dor que você sente, às vezes a pessoa não sente dor, mas ela não tem mais a amplitude ótima da articulação dela, e isso faz toda a diferença. Então, ali também a questão de peso, né? Quando você tem um sobrepeso, você acaba sobrecarregando a articulação e ela pode causar um dano, pode causar um processo inflamatório. Então, a importância de você manter um peso saudável, né? Ali embaixo eu coloquei né, movimentar-se. Como eu digo, falei lá atrás, pode, às vezes a gente trabalha, passa o dia inteiro sentado, não há problema nenhum, tem problema, mas bota o alarme, é levantar de vez em quando, dar uma caminhada, ou levantar mesmo ali ao lado da estação de trabalho, ao lado da mesa, movimentar. É besteira? Não, vou fazer depois, mais tarde eu faço, não deixe para depois. Não deixe, porque isso vai fazer a diferença, vai fazer a diferença de como saudável essa articulação vai ficar ao longo da tua vida. Então, não deixe, faça, por mais que você fique sentado o dia inteiro, e mesmo que você vá fazer exercício no final da tarde, ou já fez de manhã, durante o dia, não deixe a articulação ali parada, faz circular, né? Ali eu tinha comentado sobre as lesões por atividades repetitivas também. Às vezes não tem como não fazer, porque você tem uma função onde você vai fazer, a articulação vai trabalhar de forma repetitiva. Então muda, né? Se eu estou sempre fazendo assim, então eu vou fazer assim, ao longo de outro jeito, né? Tenta não deixar a articulação também só trabalhando de uma forma, né? Como eu falei, só um movimento. Então, faz o movimento antagônico, muda de direção, cria espaço, literalmente, assim, criar espaço na articulação, tá? E o descanso ali, estou falando da atividade física com descanso, o descanso pós-exercício, né? Que também respeitar, porque se a gente sobrecarrega uma musculação, né? Se sobrecarrega aquela articulação, quando às vezes você não tem uma musculatura forte o suficiente para aguentar aquele peso, ou um pedal que você faça, ou mesmo a corrida, você vai sobrecarregar a articulação. Então, isso gera trauma. Então, a gente tentar não fazer isso, mas se fizer, sempre estar fazendo o trabalho articular, pensando na articulação saudável. As considerações finais, aqui vamos falar da prática regular do exercício. Isso eu acho que eu já falei bastante, né? E tentar implementar aí esse trabalho articular. Eu gosto bastante de uma rotina que, quando saem lá do meu consultório, eu mando sempre vai num papelzinho e depois é por e-mail. É uma rotina que ela tem 10 minutos diário, mas eu falo assim, tem essa aqui que eu não negocio, que é a rotina antes de sair da cama. Essa aqui você tem que fazer se a gente quer ver a melhora, né? Então essa não dá para negociar. E tem a outra rotina, que são ali 10 minutos, que são esses 10 minutos cada alongamento, que são alongamentos básicos super simples e que, se feitos com consistência, também você vê, né, um alongamento, né, e trabalho articular, você vê a melhora. Mas esse aí eu até negocio, eu falo assim, olha, não precisa sair de 0 a 100. Então, você faz a rotina diária antes de sair da cama, e depois disso, você vai escolher um alongamento, então, por dia. Depende, um dia você vai conseguir fazer um daqueles 5 alongamentos, no dia seguinte você vai conseguir fazer 2, no dia seguinte você vai conseguir fazer todos, você consegue fazer a rotina inteira de amplitude de movimento. Então, assim, dependendo, o importante é fazer, é mexer, né? E às vezes mesmo, eu, né, no sinaleiro, você tá lá, ó, mexendo,
né? E assim, qualquer lugar é lugar. Mas também é bom ter, então essa rotina eu acho ela importante. Se vocês, quem quiser receber essa rotina com o maior prazer, depois lá no final vocês vão ver que tem o meu e-mail, vocês podem mandar um WhatsApp ou um e-mail, eu mando para vocês. E assim, não vou negociar o alongamento na cama, que são 3 minutos, que nada mais é do que fazer o que os bichos fazem, né? Assim que acordam, realmente criar aquele espaço, mover articulações e depois aqueles outros alongamentos a gente pode negociar também ali. Aí ali eu estou falando sobre sempre trabalho articular, mas também você ter aquela rotina de exercícios, né? Que isso é importante, isso aí todos nós já sabemos, né? Então, assim, são sempre coisas que se complementam. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E, assim, é muito importante esse trabalho. É até engraçado que aqui, que agora já há 5 anos eu estou aqui, de zero, olha, em 3 anos, de 3 anos para cá, de zero, não tinha nenhuma empresa que oferecia trabalhos de amplitude articular. Até agora você já tem cinco empresas e são franquias, então é uma coisa que está crescendo muito, porque realmente os estudos vêm mostrando esse olhar mais carinhoso, e a gente tem que dar esse olhar mais carinhoso para as articulações. Então, lembre-se só de uma coisa: pés, tá? Pés e tornozelos, mãos e punhos. Tratem com muito carinho esse pé e esse tornozelo. Eu, aqueles exercícios eu botei ali, mas eu adoro o YouTube para isso. E tem gente muito séria que trabalha no YouTube também, se você quiser, porque daí você coloca assim, trabalho articular para ombro. Vai te dar muitos trabalhos. Então, assim, aqui vocês têm meu contato, tá? Eu deixei meu WhatsApp ali e o meu e-mail. Eu passo para vocês a rotina para quem quiser, né, abraçar essa ideia de trabalhar as articulações e viver com menos dor, sem dúvida alguma. E, e também sugestão no YouTube de pessoas confiáveis, né? E que eu gosto de ver, e que utilizo também para mim. Tem bastante coisa. Ali embaixo tem meu site, que ainda não está completamente finalizado, mas já está no ar. E é isso, foi um prazer enorme e agradeço pela atenção. Muito obrigada.